mais uma vez, né, vamos iniciar a nossa temática aqui, lembrando que na última live, umas 2 semanas atrás, se não me engano, nós tratamos aqui de um tema também que a gente entende que é oportuno e importante, né, que foi a depressão, certo? E naquele momento ali a gente trabalhou mais dentro das causas, né, e das consequências, né, que a depressão leva. E hoje a gente quer trazer exatamente uma dessas consequências, talvez a mais funesta, mais catastrófica do ponto de vista da nossa jornada existencial, que é o indivíduo tirar a própria vida, né? O suicídio. Mas a gente quer começar, o Paulo falou aqui no início, né, da necessidade do estudo, e quando a gente fala em estudo, a gente, claro, lembra que muitas pessoas na nossa sociedade nem sempre tiveram contato desde cedo com livros, né? Não tem um apreço, né, pela leitura, e a gente compreende isso naturalmente, né? Então, quando nós falamos, e o Espiritismo ele traz essa ênfase nas obras, né? Tanto é que a gente tem aqui hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar 2 obras aqui, né? A primeira delas é Dias Gloriosos, né? Obra de Divaldo Franco, né? Mediunidade de Divaldo Franco e a mentora Joana de Anjos, né? Já tem essa obra, já tem 26 anos, né? De 1999. E nós temos uma outra obra complementar, né? Do grande filósofo, escritor espírita Leon Denis, né? Praticamente considerado a pessoa que deu sequência à obra de Kardec, né? E os temas estão relacionados, né? Que a gente vai trazer aqui. Bom, quando a gente fala de estudo, de leitura, a gente sabe que a vida é corrida, com certeza, falta tempo, né? A gente se envolve com o trabalho, nas famílias, as mães, pais, tem a questão dos filhos e tudo mais. Então, realmente sobra muitas vezes pouco tempo para você reservar para ler um livro. Muitas vezes você não sabe nem que livro, que tipo de leitura, que conteúdo você vai ler, né? E na atualidade nós temos ainda o desafio do quê? A concorrência, né, com o livro, que são as mídias sociais, certo? Então nós acabamos direcionando a nossa energia, o nosso tempo, o nosso foco para coisas que muitas vezes não vão nos trazer esclarecimento, não vão nos elucidar. Não acresce nada, né? Não acresce, exatamente. E aí a gente lembra, né, o quanto é importante, né, a gente saber ler, saber escrever, ou seja, estar alfabetizado, né? Porque eu lembrava aqui numa última palestra, a doutrina que a gente fez, né? Que a escrita, a leitura já vem desde 5.000 anos e 500, né? 5.500 anos atrás, né? Quando os sumérios inventaram a escrita, né? Assim registra a história. Então eu tenho para mim, falei isso em outra ocasião, né? Que nós ao reencarnarmos, a partir do momento que nós aprendemos a falar e andar, eu acho que a primeira coisa essencial para todo ser humano hoje, né, seria exatamente aprender a ler e escrever, né? Nem esperar a escola. Eu tive, por exemplo, essa experiência, né, de ser ensinado antes de ir para a escola já a aprender a ler e escrever. E por que isso é importante? Talvez você que vai nos acompanhar pergunte: Eduardo, será que é importante eu ler um livro, eu saber? Bom, o exemplo que eu vou trazer aqui é exatamente como a gente falou na última palestra, né? Imagina que você precise viajar, certo? Para um lugar, uma cidade, um estado, onde você nunca foi, você não conhece nada, certo? Eu faço uma pergunta, né? Eu proponho um questionamento. Você iria? Claro que hoje a gente sabe que tem as tecnologias, né? Tem o GPS e tudo mais, mas tem lugares que às vezes tem pontos cegos na internet e você talvez não consiga, né, ter plena confiança no GPS. Mas vamos dizer que você precisa viajar para um lugar que você não conhece nada, talvez um outro país, você não conhece a cultura, não conhece nada, né? Até o idioma você não sabe. A pergunta é, você viajaria com alguém que já esteve, vamos colocar que seja um outro país, né? Com alguém que já esteve nesse outro país, conhece os lugares, sabe exatamente o aeroporto, conhece tudo, né? Essa pessoa conhece e ela se propõe a viajar com você, né? E você tem a escolha, você viaja com essa pessoa ou você viaja com alguém que absolutamente não conhece esse destino, nunca foi. Com quem você iria? Essa é a pergunta que eu coloco. E eu já vou justificar o porquê dessa pergunta. Com quem você vai para algum lugar, com quem você busca conhecimento? É com alguém que já tem o conhecimento ou com alguém que não sabe nada, tal qual você talvez não saiba, né?
ou talvez saiba menos que você. Então, nos parece natural que a gente escolha a primeira opção. Ora, se eu vou para algum lugar que eu não conheço, eu quero ir com alguém que conhece esse lugar. É bem mais fácil, parece, né? É evidente, parece uma coisa lógica, racional, né? Eu vou me sentir mais seguro tendo alguém como guia ou como orientador e tudo mais, certo? Do que ir com alguém que nunca foi e não conhece nada. Seria uma aventura e aí pode dar errado. E por que a gente propõe isso, né? Por que nós propomos esse questionamento, né, nesse estudo aqui, que tem como pano de fundo, né, o suicídio? Exatamente por quê? Porque quando a espiritualidade, né, trouxe as informações a partir de 1857 para Allan Kardec, né, quando Jesus já tinha anunciado que o Consolador Prometido viria trazer mais conhecimento, né, ficaria conosco. Então, o que o Espiritismo propõe? Quem são esses instrutores da vida maior? Certo? São exatamente espíritos que, assim como nós, já passaram por essa jornada que nós estamos passando, sabe lá quantas vezes. Então, eles têm o conhecimento, eles têm o roteiro, eles têm o caminho seguro. Não significa absolutamente que eu vou fazer tudo aquilo que algum espírito me propôs. Não. Mas através dos livros, certo? Através dos livros, através de uma mediunidade como de Chico Xavier, como de Divaldo Franco, essa espiritualidade que tem conhecimento, que já viveu aqui na Terra muitas vezes, em várias reencarnações, eles vêm trazer o conhecimento até mesmo dos erros que eles mesmos se permitiram como alertas. Exatamente como um pai faz para com um filho. Né? É natural que um pai que já tem uma experiência de vida, o que ele tenta? Ele tenta alertar o filho, a filha, né, para que não cometa os mesmos erros, se proteja. Não é? Então, daí a importância de eu dedicar um tempo para a leitura do livro, né, das instruções que a espiritualidade traz. Okay? Portanto, a partir desse entendimento, né, eu estou buscando aonde? Onde é que nós estamos buscando a fonte? Ora, Joana de Anjos. Várias encarnações, né, Brasil, México e outros lugares, né, uma mentora que se dedica ao estudo, né, e à pesquisa no plano espiritual e traz questões absolutamente atuais para a nossa jornada, certo? E aqui nessa obra, como eu falei, Dias Gloriosos, ela dedica exatamente o item 16 à abordagem do fenômeno da morte e do renascimento, né? E dentro dessa abordagem ela vai falar sobre o suicídio, né? E em detalhes para alguns casos que a gente conhece muito, tais, por exemplo, né? O que acontece, eu já vou adiantar aqui uma questão, para que você que está nos acompanhando a partir do início aqui do nosso trabalho, possa até participar, a gente convida você a participar. O que poderá acontecer, por exemplo, com uma pessoa que tira a vida pelo enforcamento? Né? O que poderá acontecer no plano espiritual, estamos falando, né? Quais são as consequências de alguém que tira a vida ao se atirar de uma grande altura, né? Ou seja, a pessoa que comete um suicídio pulando de um prédio, por exemplo, certo? Então, a Joana de Anjos vai trazer aqui algumas informações dos detalhes, né? E veja o importante. A partir desse entendimento, desse conhecimento, outra coisa que nos é alertado, que ao você cometer o suicídio, não é só esta vida, essa jornada que é comprometida. Compromete toda uma próxima jornada, um próximo retorno à vida, uma nova reencarnação, é comprometido a partir do ato que eu executei nessa jornada. A pergunta que talvez quem esteja nos acompanhando, Eduardo, será que isso é importante? Será que as pessoas têm um interesse nisso aí? Bom, se você tem a sua vida, meu amigo, minha amiga, né, pelo menos, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu acredito que nada mais importante do que a minha vida. Né? E se eu tiver toda e qualquer informação que eu tiver para cuidar, para zelar, né, para saber me conduzir nesta jornada, acredito eu que seja relevante, certo? Agora, a gente sabe, evidentemente, que, infelizmente, a grande massa de seres humanos vive exatamente como aquele... A gente sempre faz aquela figura de linguagem, aquela analogia, vamos dizer assim, aquele barquinho que está numa água que ele vai ao sabor do vento. O vento sopra para um determinado lado, ele vai. O vento muda de direção e vai. Infelizmente, né, a grande massa ainda está desacordada para a responsabilidade da vida.
a leitura aqui, talvez, o estudo, seja exatamente para aqueles que estão buscando acordar um pouco, né? Qual é a responsabilidade que eu tenho com a minha jornada, com a minha vida, né? De que forma eu posso me precaver, né? Exatamente. Me proteger, né? Eduardo, só me esclarece o seguinte, a mim e o público em geral. Não que a gente queira que tenha alguém culpado porque o filho, ou seja lá quem for, se suicidou. Mas será que as famílias, talvez, será que estão dando aquela educação, dando todo aquele amor, toda aquela segurança para o filho? Será que há diálogo? Ou será que está faltando diálogo? Será que não está faltando o encaminhamento dos pais, encaminhamento com relação aos seus filhos? Levar, eu digo, todas as religiões são boas, mas sem querer menosprezar nem desfazer das outras, mas a nossa, como tu está falando aí, ó, esclarece uma barbaridade as mentes dos neófitos, né? As pessoas que não sabem. O Eduardo vai tratar um tema aqui grave e de grande importância, porque as pessoas, eu vou acabar com a minha vida e acaba tudo. Não acaba tudo. Vai falar isso aí com certeza, né? O compromisso é muito maior, a dívida é muito maior, o sofrimento não acaba, meus irmãos. Então, assim, eu penso em nome da doutrina espírita, vamos cuidar mais dos nossos entes queridos, principalmente dos nossos filhos. Está faltando afeição, né? Está faltando o beijo, o conversar de mãos dadas, né? Criar, talvez, dentro de casa, um diálogo fraterno entre toda a família e tratar desses assuntos, né? Então, eu não quero culpar ninguém, mas eu acho que está faltando assim, um pouco mais de atenção. Que me desculpe os pais, mas eu tenho que ser verdadeiro. Eu acho que está faltando alguma coisa com relação a esse encaminhamento, né, para essa criatura que, por qualquer motivo, né? Agora mesmo teve um rapaz aqui na casa, perdi um ente querido que eu gostava muito, eu vou me matar também. E para tirar da cabeça desse menino que não é por aí. Bom, o trabalho é teu, desculpa. Não, eu acho que é importante o que tu pontuou, e aí eu pego 2 pontos, né? O primeiro é, assim, a responsabilidade dos familiares, né, em relação àquela pessoa que em algum momento optou por tirar a própria vida, né? E o segundo ponto, que eu acho que talvez a informação uma das informações mais relevantes que o Espiritismo nos traz, quando você tira a vida, meu amigo, minha amiga, nada termina. Ao contrário, aquilo que parecia ser o fim se transforma numa tortura interminável, né? Essa sensação. E isso está lá na obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, onde nós temos 67 depoimentos lá de várias qualidades em espíritos medianos, espíritos inferiores, espíritos esclarecidos, né? E temos 9 depoimentos de espíritas suicidas, certo? E aí tem um dos primeiros depoimentos, a gente abordou aqui na última palestra, né? Onde um homem tirou a sua vida com a navalha, certo? E aí ele é trazido para conversar em espírito, né? Através de médiuns. O Kardec conversa com ele, né? E ele, obviamente, com grandes dificuldades de se comunicar, e ele se dizia decepcionado, porque ele soube sentir o peso, né? Da vida, ele tira a sua vida, e aí o que acontece? Para surpresa dele, ele estava vivendo no corpo. Ele disse, mas como que isso é possível? Eu tirei minha vida e me sinto vivo. Porém, ele estava em constante tortura, porque aquele corpo, naturalmente, a parte material, estava ali a ser consumida, né? E ele acompanhava tudo. Porque você mata o corpo, mas não mata o espírito. E essa é a informação, talvez, das mais relevantes para aqueles, né, para nós espíritas, talvez aí já não seja nenhuma novidade. Mas nós estamos aqui trabalhando para levar essa informação para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento espírita e não passa nem no radar delas, né, que ao tirar a sua vida você não terminou nada. Você matou o corpo, mas em essência continua. Você tem as sensações, você tem as percepções, você vê, escuta, participa de forma passiva, mas vê tudo, né, e sente tudo. Então, aquele ferimento que você proporcionou, né, para tirar a sua vida, você vai continuar sentindo ele, que são as palavras desse espírito, né, que acabou a vida, mas a tortura continuou infindável, vamos dizer assim, na percepção dele. Tá? E o primeiro ponto que eu me referi, que tu pontuastes, né,
exatamente a questão assim, ó. Essa informação toda, ela visa também para que todos nós que possamos perceber uma dificuldade de alguém, uma pessoa que começa a desanimar, uma pessoa que começa a se afastar, não é? A depressão, né, depois do suicídio, né, antes do suicídio, a depressão dá muitos sinais. Então, quando a pessoa já não começa a querer participar do convívio normal, né, ela começa a se isolar. A gente falou disso na outra live, então quem pôde acompanhar sabe o que a gente está falando, e se não, pode entrar na página do Chico lá no YouTube e vai ver os sintomas, né, tudo que a gente abordou sobre a depressão. Então, são sinais que chegam até nós. E aí a questão é o seguinte, né? Com relação aos familiares ou até mesmo amigos, né? Pessoas que acompanham a jornada daquela pessoa, é realmente o interesse, né? Se interessar pela vida do outro. Né? Não no sentido, e aqui é bom a gente lembrar, né? Não é se interessar no sentido da fofoca, né? O que tu anda fazendo da tua vida? Se interessar com respeito, com consideração pela vida. Conversar com essa pessoa, como o Paulo disse aqui, né? Se colocar à disposição, né? E aí talvez você diga assim, não, Eduardo, mas eu não tenho meu perfil, não sei se eu consigo fazer isso, né? Eu não tenho esse perfil. Ok, você pode não ter talvez o perfil de suportar ali um relato de uma pessoa que está sofrendo, mas você pode, como o Paulo disse aqui, direcionar para alguém que tem essas condições. E uma casa espírita, ela normalmente, uma casa espírita bem estruturada, ela tem as pessoas ali, os trabalhadores, né? Entre tantos trabalhadores, alguém que está preparado a ouvir essa pessoa, a amparar essa pessoa, a ajudar essa pessoa. E, naturalmente, a gente sabe, né, que nós não estamos sozinhos, a espiritualidade também trabalha. Então, cabe sim, né, uma parcela de responsabilidade para a família, para o entorno daquele indivíduo que está passando pela situação. Então, assim, ó, isso que o Júnior está contando é uma realidade, né? A gente também sabe que tem suicidas que eles já não é a primeira vez que eles cometem, né? Então, esse é um ponto, talvez, aí para atenuar, não é? Quando a gente fala de responsabilidade do entorno, né? Pais, mães, né? Irmãos, enfim, quando isso acontece em alguma família, né? E vamos lembrar que a gente comentou aqui na outra live também, eu vou recuperar aqui, que o Rio Grande do Sul, por que a gente está trazendo esse tema? Cara, a gente estamos aí no mês de setembro, né? Finalizando o mês de setembro, que ele tem essa... amarelo, né? O setembro amarelo tem essa questão do suicídio, né? Prevenção à vida. Isso. Então, o que a gente contou lá na outra live? Né? O Rio Grande do Sul é o estado onde tem maior ocorrência em todo o Brasil de suicidas, de suicídios. É o Rio Grande do Sul. Por isso que nós temos que dar um pouco mais de ênfase nisso, trabalhar isso melhor, né? No sentido da divulgação preventiva, certo? Mas também a gente tem que aprofundar a sonda, não adianta a gente também se enganar. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A Joana de Ângeles, uma das características, eu poderia dizer, da obra da Joana de Ângeles, é que a Joana é muito franca, muito direta, né, na proposta dela. E isso, muitas vezes, e aí eu vejo muita queixa, né, no meu espírito, né, que é difícil ler a Joana, é difícil. Não é só pelo difícil, é porque ela fala realmente a verdade profunda. E nós, quando o Paulo comentou aqui das mídias, isso é assunto que eu volta e meia reitero nas apresentações, né? O ser humano ainda vive no mundo da ilusão, né? Da selfie bonita, mas do interior despedaçado. Né? E a gente está fugindo da realidade de assumir a responsabilidade com a nossa vida, de cumprir com os nossos deveres, de enfrentar os desafios, né? Em nome de uma ilusão que se tornou aí, vamos dizer assim, uma marca, né? Nessas mídias sociais, onde todo mundo só quer aparecer sorridente. Quem é que conta a tristeza na mídia social? Muito poucos. Eu vejo que alguns vezes assim, estou aqui no posto de saúde e tal, né? Mas são raros, né? A maioria aparece ali feliz. E a gente sabe que essa não é uma realidade. Né? Há pessoas felizes, sim, mas não dessa forma aí. Quem está feliz até muitas vezes não está nem na mídia social, né? Está vivendo seu momento de felicidade bem discretamente, que é o ideal até, né? Mas, enfim, o assunto aqui, nós vamos trabalhar um pouco agora dentro do aspecto técnico da doutrina, né? Pegando aqui a parte da psicologia da Joana de Ângeles. Então, o primeiro ponto aqui, que talvez, acredito, né, que aqueles que não estão numa casa espírita, né, que não estão frequentando grupos de estudos, tem muita coisa que não está no seu radar, como costumo dizer, não passa no seu foco, né? Ali não tem abrangência no seu conhecimento.
Quando a gente fala de tirar a vida do corpo, por que a gente diz assim, tirar a vida do corpo? Por que aquele espírito, né, se manifestou e diz assim, matei o corpo, mas não me matei? Né? Em resumo, é isso que ele diz, certo? Por quê? Porque nós temos o corpo físico, né, de efêmera duração, ou seja, você nasce e algum dia você vai desencarnar, né? Então morre o corpo físico. A essência, o ser profundo, como a Joana diz, né, o self, o espírito, ele permanece. Mas há um outro campo energético que é importantíssimo e que não passa, não está no conhecimento de muita gente que não conhece o espiritismo, né? E talvez ali você esteja querendo saber um pouco mais disso aí. Então é nesse campo energético, nesse modelador biológico, né, chamado dentro da doutrina espírita de perispírito, né, ou um modo, como você está dizendo, certo? Modelo organizador biológico, né? É nesse perispírito que fica tudo ali registrado, as nossas ações, pensamentos, né? E aí, o detalhe, certo? Muitas vezes o suicídio ele vem sendo trabalhado, ele vem sendo construído. Olha o paradoxo, né? Eu vou construir a minha autodestruição, mas é exatamente isso aí. E como é que ele vem sendo construído? Exatamente pelo pensamento mal direcionado, não é? Pela infelicidade que eu passo a exercer, né, ou sentir em relação a tudo e a todos, e aí eu volto no ponto, né, você fica vendo as pessoas fantasiosamente felizes nas mídias, né, só tem vencedores, né, pessoas de sucesso e tudo mais, e você começa a sentir essa pressão, você não chegou a esse sucesso, você talvez não se sinta um vencedor, né, a vida para você é mais difícil, você pensa assim, e você vai se acabrunhando, né? Vai definhando, vai se encolhendo, ok? Vai desligando seus centros de força. Então, é uma construção da sua autodestruição, certo? E isso passa por onde? Quando a gente falou no início da live aqui da importância da leitura, e aqui quando se fala de leitura, obviamente são leituras edificantes, né? Algo digno, algo bom. Por que é importante, eu volto nesse ponto, né? O espírita, por exemplo, é difícil você ver um espírita depressivo. Eu pelo menos, tenho dificuldade de lembrar de em algum momento. Por quê? Porque o espírita, ao ler, né, ao estudar, ele está ativando o seu sistema imunológico pelo pensamento. Se o foco está no estudo, né, você está ali estudando, lendo, aprendendo, você não está com o pensamento disperso em coisas que muitas vezes adoecem. Certo? Então, o espiritismo por si já é um preventivo à depressão e, naturalmente, consequentemente, ao suicídio. Certo? Então, quando a Joana fala desse modelador organizador biológico, né, do perispírito, olha o que ela diz aqui. Ó. O que ele é? Né? Então, se você quer saber um pouco mais disso, certo? Corpo intermediário que encarrega de registrar todas as ocorrências morais e mentais. Está tudo ali desenhado. Então, isso aqui é uma surpresa para muitos quando ocorre o desencarne. Tá? Eu brincava outro dia em casa, nós conversando, né? Se a Kátia está ouvindo, ela vai lembrar. Né? Porque aqui, gente, a gente consegue esconder muita coisa. Né? A gente consegue esconder. Quem conhece o Paulo integralmente? Ninguém conhece, só ele. E nem mesmo ele, nessa condição de Paulo, não se conhece, né? 100%. Né? A essência espiritual Paulo irá se conhecer ao desencarnar, porque ele vai ter uma visão de todas as existências que ele já teve, né? Ele vai ver a sua totalização. Né? Só um pouquinho, eu sei como é que é. Uma para um leigo assim, ó. Nós estamos morrendo, desencarnando, e passa como se fosse um filme. Ah, sim. É isso aí. Aquela experiência, sim. Exatamente. Essa foi uma experiência que nós relatamos aqui, não é? Que é no momento do nosso desencarne. O que acontece? É uma questão que muitos têm curiosidade, querem saber, né? O que acontece no momento que eu estou desencarnando, certo? Seja pelo suicídio, seja por alguma outra morte, né? Então, vejam, esse perispírito que nós chamamos, né, modelo organizador biológico, ele registra tudo, absolutamente tudo, né? Tudo, pensamento. É um pendrive, né? Meu amigo, se você pegar o maior computador já inventado pelo homem, não chega a 1% do que é a tecnologia espiritual, né? Então é só para a gente baixar um pouquinho a nossa bola e ter um pouquinho mais de humildade, porque a gente acha que nós somos muitos, né? O mundo espiritual está muito à frente, há anos-luz à frente, certo? Então, tudo fica absolutamente registrado. No momento do desencarne, como disse, seja pelo suicídio ou seja de outra forma de morte, né?
passa aquele filme. Mas é isso aí que eu Quem está acompanhando aqui já passou por algum momento um momento difícil, né? Poderia estar ali, como aconteceu comigo, né? De um afogamento mais de uma vez, né? E aí eu sei exatamente, quando eu li isso aqui, eu me vi ali, você vê um filme em alta velocidade, com todas as imagens ali de muitas coisas que você fez, né? Algumas mais atuais, outras mais antigas, né? Está tudo ali registrado. Então, essa é uma experiência, né? Quem passa por experiência de quase morte, em algum momento deve ter experienciado isso aí. Eduardo, quando tu fala que passa tudo que nós presenciamos, fizemos, vivenciamos na vida, coisas boas e não muito boas. Tudo, absolutamente tudo. Então, né? Tudo, exato. Mas esperar. aí vem a surpresa, né? Aí vem o outro ponto que nos assusta, certo? Tá, eu estou no momento de desencarne, vejo tudo aquilo ali passando, ok? Tá, e você desencarna, ok? Desencarnou. E aí você sabe, você sente que está vivo, porque você vê o corpo definhou, o corpo morreu, mas você está vivo. Você está pensando, você está vendo, você está sentindo sensação de frio, calor, etc., no plano espiritual. Você está passando por isso, certo? Veja, a partir do momento que passou esse período, né, que é um período de perturbação, né, você já se deu conta que agora você não está mais na matéria, você está na condição de espírito e você vai ver outros espíritos, vai sentir. Uma informação importante, a Joana diz, e o Leon Denis confirma aqui na obra dele, ou ele diz, porque ele escreveu muito antes essa obra aqui, né, 1897, tem mais de 100 anos, e tem muita coisa aqui para a nossa atualidade, é bom que se diga, né, porque as pessoas tendem a dizer que é uma obra antiga, não, é conhecimento sempre para frente. Né. A Joana confirma, então, pode dizer assim, sobre o Leon Denis. Todas as nossas ações, prestemos atenção agora, todas as nossas ações, boas ou más, indiferentes ou não, pensamentos, tudo, absolutamente tudo, fica aberto, fica exposto, tá? Todo mundo, todos os outros espíritos que estão no campo, no mundo espiritual, poderão ter acesso àqueles que estiverem na mesma faixa vibratória que a nossa, certo? Espíritos que tiveram uma condição inferior, eles não vão ter essa condição, porque eles não têm. Espíritos que estão numa condição superior acessam esses arquivos. Tá? Então, por que isso é importante? Bom, aqui a gente vive a nossa persona. Né? Eu sou o Eduardo, tem o Paulo Jones e tal. A persona, ou seja, a personalidade que eu assumi nesta encarnação. Okay? Tem muitas coisas que nós não queremos que os outros saibam. E é importante nesse momento reencarnatório nosso. A gente tem que se proteger, a gente não pode abrir a nossa vida, né, de forma absoluta para todo mundo. Obviamente que não, certo? Então tem coisas que a gente, por questão de segurança, se protege e tudo mais. E tem aquelas coisas, né, que a gente esconde propositadamente. Você não quer que o outro saiba o que você fez no verão passado, né? Não tem um filme lá, uma coisa assim, né? Nós sabemos o que você fez no verão passado. Não tem um filme assim, né? Ok. Aqui no mundo reencarnatório isso serve, tá? Porque os outros também não conseguem ver. Meu amigo, minha amiga, quando a gente desencarnar, muitas dessas coisas não vai ter que esconder mais. Porque está ali, ó, no nosso entorno. E por que isso ocorre, né? Porque exatamente Deus criou suas leis de forma que ele não precisasse, né, nos punir. Deus não nos pune. Deus é amor. Quem é que nos pune, então? Essa é a pergunta. Por que eu sofro o que sofro? Né? É Deus me punindo? Porque a gente está tocando esse ponto, porque quando a pessoa chega no momento do suicídio, normalmente ela está revoltada contra Deus. Ela se acha, como diz assim, injustiçada, né? O mundo é contra mim, as pessoas são contra mim, Deus não existe, Deus não me ajudou, ela vai culpando todo mundo, menos a si própria. E aí, a surpresa quando ocorre o desencarne. Está tudo registrado nela. As ações que ela teve e as inações, ou seja, aquilo que ela deveria ter feito e não fez. As responsabilidades que ela deveria ter tido com a vida e não teve. Os deveres que ela deveria cumprir e não cumpriu, perdão. Certo? Então não adianta fugir, ok? Não adianta fugir. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é, mesmo nos momentos difíceis, eu procurar o amparo, procurar ajuda, né? E quando você tira a vida, o primeiro sinal, sabe qual é?
e Deus fica muito triste com a gente, Jesus fica muito triste com a gente, o primeiro sinal é falta de fé. É de não acreditar. De não acreditar num Pai amoroso, né, que nos cuida, que nos ampara, que muitas vezes nos momentos difíceis nós não percebemos, mas era Ele que estava ali nos conduzindo. Né? A gente se esquece dos nossos afetos no plano espiritual, que sofrem com as nossas dores aqui, né? E que estão vibrando com a gente, né, nos estimulando para prosseguir a jornada. E a gente acaba decepcionando esses afetos, né? Porque a gente desiste, né? A gente não procura um caminho. Então, é importante, primeiro, conhecer a verdade. Vamos lembrar da frase de Jesus: busca a verdade. Quando você estuda, você está buscando a verdade, você quer o conhecimento. Porque com o conhecimento, a rota que eu preciso seguir fica mais clara. Eu não posso viver uma vida onde qualquer lugar é lugar, qualquer lugar serve. Exatamente. Certo? Quem não sabe para onde ir, já diz uma frase, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E não pode, a nossa Não vida é bem assim. não Né? é bem assim. Porque aí você pode estar indo num precipício, né? Como muitos infelizmente vão, sem o saber. Tá? Então, só para finalizar essa parte, eu sei que tu já quer interagir com a gente, Paulo. Não, o Júnior quer falar alguma coisa. Só para lembrar o que a Jona fala aqui, ó. O perispírito registra as nossas ocorrências morais e mentais que deverão consubstanciar a futura forma. Então, vejam que todas as ações nessa jornada vão estabelecer a minha futura e próxima jornada também. É outra informação que passa despercebida, e aqui eu confesso que até de nós espíritas muitas vezes. Tudo que eu estou fazendo nessa jornada aqui está estabelecendo, está pavimentando um caminho da minha próxima reencarnação. Tá? Não significa que lá no plano espiritual eu não vou evoluir, não vou crescer, sim, mas vai contar muito aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, que é importante. Exatamente. Tá? Tu quer dizer, Eduardo, então, que a nossa vida atual, o presente agora, nada mais é do que o reflexo da vida passada. Né? E se nós quisermos ter uma boa vida futura, nós temos que viver bem esse presente agora. Exatamente, exatamente. O que eu vivo hoje são consequências, né, é uma sequência, podemos dizer assim, do que ocorreu lá atrás. Tá? E cada ação minha, por isso a importância de cada dia a gente acordar e saber exatamente o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Né? Se você quer ser uma pessoa feliz, estabeleça suas metas, seus objetivos, né? Viva de forma com plenitude. O que é plenitude? É você saber por que você faz o que faz, trabalha onde trabalha, você vive com a pessoa, por que você está ali, certo? Né? Os relacionamentos são importantes hoje, né? Até inclusive esse questionamento levantou agora, que é importante. Ali na Gênesis diz uma parte, uma da parte ali, que diz que o espírito renasce geralmente no mesmo ambiente familiar. Exato. Né? E Jesus ainda fala assim, ó, reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. Né? Então, essa postura nova que nós devemos ter tem que ser diferenciada da vida passada. Né? Tratar melhor os outros, como Jesus pediu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A ideia, Paulo e amigos, é exatamente despertar um estímulo. Né? Porque, vejam só, tem o jovem que está começando a vida, certo? E vai enfrentar desafios. Vai passar por momentos difíceis, né? E quem sabe esse jovem não quer ali ter uma bússola, né, de saber, cara, para onde é que eu estou indo, o que eu devo fazer, né? Como eu aproveito melhor essa jornada, certo? Nós temos lá alguém que está talvez ali na meia idade, uns 50, 60 anos, que daqui a pouco olha a sua jornada e vê que, cara, não consegui chegar onde eu queria chegar. Ele vê outros ali, eu sempre comento isso, né? Vê outros ali da mesma faixa etária, né? Que foram talvez materialmente um pouco mais longe ou até foram mais bem-sucedidos em alguma área, e ele está ali, se sente um pouco... não atingiu os objetivos, ele não está satisfeito com a sua jornada, lá nos 50, 60 anos. E aí é um perigo. E quando você não está satisfeito com a sua jornada, né, e você não tem uma visão espírita, ou seja, uma visão de longo prazo, quando eu falo longo prazo, é de saber, cara, quando eu desencarnar, minha vida continua. Ou seja, aquilo que eu não consegui agora, ok? Tranquilo, né? Não é bom? Não é bom, mas eu sei que nada termina. Eu vou continuar a minha existência e eu posso agora que eu percebi, né, ou que eu acordei para a realidade da vida, que eu percebi que eu deveria ter feito mais, ter tido mais responsabilidades, mais deveres, então eu vou começar agora.
Né? Mas faltam 20 anos, faltam 10 anos para eu talvez desencarnar, vamos pensar na expectativa de vida de 75 anos em média, que eu acho que está subindo, porque já tem pessoas aí facilzinho indo aos 100 anos, né? Mas não é isso que importa. O que importa é você acordar. E a partir do momento que você acordar, não perder mais tempo. Né? E aí, se o Espiritismo tem esse contributo de dizer, olha, dá para fazer a jornada melhor, dá para recuperar um pouco, dá para avançar, dá para crescer, dá para se desenvolver, dá para ser mais feliz. Essa é a questão. Porque todos nós queremos ser felizes. Como eu posso ser feliz onde eu estou, com o que tenho, como sou? Como que eu posso ser mais feliz? Estuda o Espiritismo, ele vai te dizer como. Né? Ele vai te mostrar como. Isso não significa você trabalhar menos, você não fazer seu esforço. Ele vai te dar uma diretriz, né? Ou muitas diretrizes, para você melhorar a sua jornada e a consequência disso é você ter paz de espírito e se sentir uma pessoa feliz e realizada dentro do possível. Né? Exatamente. Você sabe que o André Luiz fala numa das obras dele, antes de nós reencarnarmos, né? Assim, vocês vão reencarnar para ser felizes, vocês têm que ser felizes. Mas sejam os multiplicadores da felicidade dos outros. Né? Eu acho que uma das coisas assim, eu sinceramente, Paulo, o que me deixa feliz, Eduardo, feliz, é estar conversando com as pessoas, né? Fazendo as minhas leituras embaixo da mesa lá em casa, a minha família. Então, olha, sinceramente, com a minha idade, eu sou um homem realizado, eu sou feliz, graças a Deus. Tu seguiu uma diretriz, tu escolheu um caminho. Com certeza. Escolheu um caminho, acreditou e trabalhou nesse caminho, certo? Agora veja, eu vou trazer aqui um ponto que a Jana traz, que ela fala aqui, em face, porque quando a gente fala de jornada, né, a nossa existência, certo? E aí nós estamos falando aqui de direitos, responsabilidades, deveres, né, e consequências, certo? Bom, se eu não vou morrer então, né, morre o corpo, mas eu o espírito não morro, como é que eu continuo do outro lado? Essa é a questão, certo? Então ela diz o seguinte, em face da conduta durante a existência física, né, vão se delineando os processos, aquilo que eu falei da consequência na frente, os processos da morte, até mesmo a maneira como eu me conduzo vão ter influência no processo do meu desencarne. E aí eu lembro o seguinte, uma frase de Jesus, aquele que fere pela espada, com a espada será ferido. Pela espada será ferido. Então se eu vivo da violência, e a gente não é muito difícil a gente imaginar como é que essa pessoa vai morrer. Basta a gente ligar para quem estiver. Não agora por causa da live, né? Mas se você liga no jornal aí, em algum momento, você vê que como que termina a vida de criminosos, né? De pessoas que se envolvem com a violência. Né? Eu não conheço ninguém, pelo menos, né, que passou a vida toda cometendo crimes, né? Ou vivendo no crime, que se aposentou aos 60 e está com a vida ganha, praticamente, leve, tranquilo. O último que tentou isso aí foi pego agora outro dia na Bolívia, lá foi escondido, Bolívia, no Paraguai, um desses países aí, né? Foi pego lá. A lei te alcança em algum momento. A lei vai te alcançar em algum momento, certo? Né? Seja a lei humana, seja principalmente as leis que Deus criou. E outra que nós temos que saber, somos reencarnacionistas, né? E nós podemos muito bem não sermos presos, né? E controlar, sermos bajulados nesta vida. Dos tribunais dos homens nós podemos nos evadir. Mas e os tribunais da espiritualidade? Bom, então aí, outra coisa, né? Aí entra naquele ponto anterior que eu estava falando, né? Que agora eu concluo, que por que eu disse, e não é só eu não estou dizendo, né? Mas a doutrina espírita nos diz que Deus é amoroso, Deus não pune. Tá? Isso eu falo com toda franqueza aqui, porque nós temos visto alguns espíritas aí dizendo que a doutrina espírita é muito punitiva, né? Eu vou me arriscar aqui, mas eu vou assinar embaixo o que eu vou dizer, tá? Tranquilamente. Nós espíritas não podemos nos dar o luxo de viver na infantilidade, nem na ilusão. Tá? A doutrina espírita não é punitiva, mas eu também não vou vir aqui de passeio. Se eu não assumir minhas responsabilidades, meus deveres, meu amigo, em algum momento eu vou ser chamado, sim, à responsabilidade. Tá? Então não é Deus que pune, não é a doutrina espírita que é punitiva, certo? Porque a gente está vendo alguns movimentos dentro do espiritismo, né? Achando que Kardec já está superado, que a doutrina está muito punitiva, não é bem assim, certo? E eu
estou dizendo isso aqui, francamente, porque é o entendimento que mas, nós temos. mas essa é a realidade, não podemos fugir disso aí. Exato, a gente está procurando muito um caminho fácil, né? E não é bem assim. Tanto é, e aqui eu comprovo o que eu estou dizendo, olha o que a Joana diz aqui, ó. Em face dessa conduta que vão delineando, ou seja, vão preparando os processos da nossa morte, né? Olha o que ela diz. Essa ocorrência é muito mais grave do que se possa parecer. É a Joana Dias está dizendo. Ou seja, pela desatenção com que eu levo a minha encarnação, né? Ou eu acho que agora eu sou espírita e já está tudo resolvido, estou fazendo, né, eu faço a palestra, dou o passo e está tudo bem. Não. Nós somos chamados à responsabilidade a cada segundo do dia. Isso não significa que tu vai viver de forma, né, arrancuda, né, sem sorriso, sem ter um lazer, sem ter um prazer na vida. Não é dessa forma. Mas é estar consciente de cada ação que você faz. Certo? Eu te digo aqui, Paulo, e quem me acompanha mais de perto sabe, eu não me permito um minuto sequer, seja onde eu estiver, hoje, porque eu já perdi muito tempo, tu sabes disso, um minuto sequer com bobagem. O que eu digo que é bobagem? Coisa trivial, piadinha, nem um minuto. A pessoa começou ali, seja quem for, eu me retiro, ponto final. Por quê? Eu entendi que a minha responsabilidade com a vida, com a minha vida, é muito maior para eu estar me permitindo tempo com conversa trivial, com coisa que não leva a lugar nenhum, certo? Então, esse tempo nós não podemos perder. Né? E não significa que eu não posso interagir com outras pessoas, sorrir, brincar, claro que sim. Mas quando a conversa começa a fluir muito para um lado, né, que já está ultrapassando de alguns limites, não. Boa noite, boa tarde e sigo em frente. Né? Aí, olha o que ela complementa aqui nesse pensamento dela. Né? Os pensamentos e atos se responsabilizam pelo deslinde final. Então, o momento do meu desencarne tem a ver com o meu procedimento durante a minha encarnação. Né? Então, a gente falou do exemplo, né, do quem trabalha no crime vai provavelmente ter um desencarne violento. Né? Eu não sou criminoso, mas você vive falando mal das pessoas, vive de futilidades, vive... em algum momento o seu desencarne terá a ver com aquilo que foi dominante da sua existência, né? Aquilo que predominou. Ressaltando defeitos, erros das pessoas. E já ia me escapando aqui, voltando àquele ponto anterior, quando a gente diz que Deus não pune, são as leis inteligentes que ele criou. Lembra quando a gente falou do filmezinho, do perispírito, que fica tudo registrado, os meus atos e pensamentos? Pois bem, na espiritualidade, quando eu revejo cada ato, cada pensamento, o bem que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o mal que eu me permiti, né? A indiferença que talvez eu tenha me colocado em algum momento, onde eu deveria me posicionar e não me posicionei, tudo aquilo foi registrado. E é ali que, conscientemente, no momento que eu saí da perturbação, posso desencarnar, e me conscientizei que errei, né? Daqueles pontos que eu errei, é exatamente o ser espírito, que vai solicitar, né, a sua nova experiência reencarnatória baseada naqueles pontos principais onde você errou. Então, não é Deus que pune. As próprias leis inteligentes que ele criou que nos fazem nos conscientizar. E por iniciativa nossa mesmo, e aí, naquele ponto que você falou da gente, talvez, muitas vezes eu quero voltar àquele mesmo ninho familiar onde eu falhei, porque eu preciso corrigir as minhas falhas. Eu preciso me harmonizar com as leis de Deus. Certo? Então somos nós mesmos. E aí, qual é o raciocínio que nós podemos fazer agora? A família onde você está agora, o lugar onde você se encontra agora, as pessoas que estão no seu entorno agora, sabe o que são? Escolhas suas mesmo. Você escolheu antes de reencarnar, né? Você pode mudar isso? Pode. Mas, veja, cada ação nossa terá uma consequência, né? Cada ação tem uma reação. Você pode mudar? Pode. Se você não está feliz, não está contente, você tem o poder de escolha, certo? Mas não vamos reclamar do lugar onde nascemos, né? Das pessoas da família. Eu queria ter nascido numa família assim, sabe? Né? Eu tenho na minha família as pessoas que me perturbam, as pessoas não sei o quê. Foi ali, meu amigo. Quando você fez no desencarne anterior uma releitura da sua jornada,
quando você identificou os principais pontos que você falhou e você solicitou, eu quero estar lá, naquele ambiente, com aquelas pessoas, porque eu preciso refazer o caminho. Isso foi uma decisão consciente, inteligente, né, de acordo com as leis de Deus. Exatamente. Agora você reencarnou, você não lembra disso, mas você tem uma intuição disso aí. Exatamente. E é preciso seguir em frente, com fé, com força, com determinação. Tá? Eduardo, nós habitamos um planeta bem inferior, né? O mais inferior do sistema solar é a Terra, né? E outra coisa assim, o que nos falta na realidade é essa consciência, né, cristã que tem que nascer dentro de nós. Jesus fecundou nossos corações, a nossa alma, a nossa mente, com o verdadeiro amor e o conhecimento que ele nos trouxe. Mas assim mesmo, quantos séculos? 2025 anos, Jesus está nos chamando. A voz do Mestre ecoa nos quatro cantos da terra, né? E está nos chamando pelo amor. Pelo amor. Né? Mas nós não queremos entender ainda. Né? Pelas facilidades, as falsas alegrias, as nossas fragilidades, processos obsessivos, amigos, entre aspas, que nos convidam para errar, e nós realmente erramos muito. Nós estamos agora com espíritas, nós estamos espíritas, né? E o Kardec diz assim, só para trazer um pouco de balsamização aos nossos remorsos, né? Porque eu errei, aquela coisa toda. Você reconhece seu espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Quer dizer, Kardec sabia, Jesus sabe que nós erramos demais, mas com essa oportunidade que nós temos, esse manancial de conhecimento através das obras básicas, das obras de complementares todas, nós não podemos dizer mais, nós que estamos aqui, errar novamente. Essa coisa de errar já passou. Né? Então, agora, o que nós temos que seguir é o Evangelho do Mestre. Não tem outra. Errou. Diz o Mestre assim, através de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. O pecado é o erro, a flecha que atingiu o alvo errado. Né? Hoje nós não podemos mais errar. Nossa destinação agora é pisar nas pegadas de Jesus, que pisa na frente, na areia, na terra, e nós temos que pisar exatamente nas pegadas de Jesus. Essa é a nossa meta agora, como uma criatura mais consciente, responsável, e sabe agora que errou, mas que não vai errar mais. Essa que é a verdade. O maior exemplo disso aí, eu te confesso aqui que foi um dos pontos que me serviu de direção, né? Porque quando eu me dei conta também de alguns erros, e não foram poucos, né, que eu cometi, e se atira a primeira pedra, né, mas eu compartilho isso aqui porque, como tu disseste, a gente tem que procurar entender um outro aspecto também da doutrina, que ela é consoladora, certo? Então, quando a gente, e aí pegando o tema do suicídio, que agora nós vamos falar aqui, né, como eu propus lá no início, né, o que acontece, eu convidei a todos que continuassem conosco, né, para saber o que acontece quando a pessoa comete um suicídio por afogamento, por estrangulamento, né, e a gente já vai falar disso aqui. Mas antes, quando a gente fala de erros, né, a gente reconhece, você pode estar acompanhando aí e diz assim, poxa, estou vendo isso aqui, e eu sei dos meus erros, né, e isso está oprimindo, certo? Ok. O erro, né, e aí eu vou usar uma expressão da Joana de Angelis, tá? Ela já publicou em mais de uma obra dela isso aí, né? O erro faz parte de um processo natural de aprendizagem. Olha a frase, o erro faz parte de um processo natural de aprendizagem. Se você não erra, você não aprende, certo? Ninguém nasce sabendo, todo mundo conhece essa frase. Então, quando você identifica, hoje eu conversava com uma pessoa que, né, dizia que reconheceu alguns seus erros também. Eu digo, tu acha que tu é o primeiro? Não. O que a gente faz com o erro que a gente reconheceu? Ok, lição aprendida. E isso não é o espiritismo, somente o espiritismo está nos dizendo. Sabia, Paulo, que nas empresas de ponta, né, eu graças a Deus tive o privilégio de trabalhar em algumas empresas muito grandes, né?
Ao final do ano, as empresas reúnem seus setores, né? E cada setor identifica os erros, os maiores erros, os erros tops ali, os maiores 10, né, os top 10, chamado top 10, os maiores erros durante aquele ano. Né? Por que eles fazem isso? Porque dali se tiram lições aprendidas. E para que serve? Para corrigir, ou seja, o próximo ano você não cometerá aqueles erros, pelo menos não nas incidências. Né? Então, vejam, são lições que no mundo empresarial a gente aprende. Não é? Então não é só o espiritismo que diz isso. E o que a gente faria? Eu sempre digo, né, que a vida da gente tem que ser gerida como se fosse uma empresa. Eu falei isso há muito tempo atrás numa palestra e alguém foi conversar comigo lá e disse assim, pô, Eduardo, eu nunca tinha pensado nisso, mas é óbvio. Né? A minha vida tem que ser gerada exatamente como uma empresa. O que a gente espera numa empresa? Se tiver algum empresário nos ouvindo, o que você espera da sua empresa? Que ela dê lucro, né? Que ela gere lucro. Com certeza. Então, o que eu espero da minha vida? Que ela gere lucro. Que lucro eu quero? Né? Satisfação, bem-estar, né? Saúde, alegria, saúde. Né? A gente fala em felicidade. Como é que eu busco a felicidade? O que é felicidade? Vamos trazer esse tema igual a próxima live aí. Né? Vamos falar sobre felicidade. Não essa felicidade de vitrine, essa felicidade de efêmera, passageira. Efêmera, né? Mas a felicidade real. Vamos trazer esse tema aí. Então, se você se permitiu erros, você não é orgulho, todos nós, faz parte de um processo natural de aprendizagem. Eu tiro as lições aprendidas e corrijo, porque a minha vida precisa andar para frente. Você olha para trás só para ver, né, o que houve. Corrige, redireciona ali, afere a bússola ali, olha, esse caminho aqui, porque aquele lá era das pedras, eu me machuquei, era de espinhos, eu me arranhei. Qual é o caminho que eu tenho que fazer agora? Não. Então a gente entra aqui naquela parte que nós comentamos lá no início, né, fizemos a nossa chamada, porque uma das entre tantas perguntas que os não espíritas, né, pessoas que são simpatizantes, mas que não estudam a doutrina, né, às vezes vem aquelas perguntas, o que acontece no momento da morte, né? Eu tive um caso assim na família, aconteceu isso, o que pode estar acontecendo, né, com essa pessoa? Então, aqui, como a gente falou, só complementando o pensamento da Joana, nós falamos, né, no início lá, pensamentos e atos, né, se responsabilizam pelo nosso momento final. Tá? Então, tudo aquilo que nós vemos trabalhando na nossa existência, né, vai culminar com o nosso momento final. Então, eu lembro, por exemplo, o meu pai tinha ele teve a experiência do pai dele desencarnar dormindo. Desencarnou dormindo. Então, ele praticamente não teve um sofrimento, né? Deitou, dormiu e dormiu mesmo. Né? Não acordou, né? O corpo não acordou. Então, eu me lembro do meu pai, que ele não tinha praticamente muito estudo nem nada, né? Mas, enfim, tinha uma sabedoria própria dele. Né? E nas orações dele, e isso eu ouvi desde pequeno, ele se ajoelhava toda noite para orar, né? naquela simplicidade dele, né? Ele orava e ele me disse mais de uma vez que ele pedia a Deus que ele queria, quando morresse, que fosse igual ao pai dele. Né? Então acho que aquilo ficou, talvez, queria sofrimento, assim. E como é que foi o desencarne dele? Né? Não foi exatamente como o do pai dele, né? Meu avô. Foi um infarto, mas foi fulminante. Né? Ele caiu, sentiu e caiu. Certo? Agora, a gente precisa, obviamente, analisar outros pontos. Por que ele teve um infarto? A questão, né, alimentação, né, não usava medicamentos, já tinha um problema de coração, mas não usava medicamentos e tudo mais. Né? Mas, de certa forma, ele foi atendido no desejo dele, na vontade dele. Aí lembremos da frase de Jesus, né? Pedi e obtereis, certo? Como ele não foi uma pessoa má, não era um homem violento, nada, ele não morreu de forma violenta. Mereceu o tipo de morte. Exato, né? Então, todo o nosso... se a gente se questionar, porque a gente sabe quando a gente nasceu, a gente não sabe quando a gente vai desencarnar, quando a gente vai morrer, e de que forma, né, a gente vai morrer. Então, é só a gente fazer uma análise de como está a nossa vida. Isso não é a maioria não faz, né? Não fazemos, né? Como que é a minha vida? Como é que eu vivo? De que forma eu tenho me conduzido, certo? Então, se eu fico destilando veneno para as outras pessoas, né, insuflando maledicência, né, sou uma pessoa que gosta de causar conflitos, né, provavelmente eu vou ter um desencarne muito dentro dessa área até orgânica. Né?
Dolorida, né? dolorida, certo? Mas vamos um exemplo, o que a Joana nos traz? Que ela aqui ela é taxativa, né? E obviamente que não é a regra geral isso aqui, né? Mas ela cita alguns casos. O que ela diz aqui? Ó? Eu já tinha comentado, uma desencarnação violenta produz grande perturbação. Né? Então, quem morre de forma violenta, né, é uma perturbação. Por quê? Porque você muitas vezes está na sua plena energia, né? Principalmente quando são as mortes com jovens, né? E aí voltamos ao tema do suicídio. Né? Imagina você está lá nos seus 30, 40 anos, ou seja, a sua energia está ali plena, né? E você resolve tirar a sua vida. E um detalhe importante que nós abordamos na palestra, né? Há duas semanas, se não me engano, é que até mesmo os espíritas talvez não saibam, né? Não desconheçam isso, né? Mas principalmente quem não é espírita, quem é só simpatizante, vamos lembrar o seguinte, a Joana coloca aqui na obra dela, e o Leon Denis também, se você tem uma reencarnação programada, vamos colocar aí 70 anos, tá? E se você não conhece o espiritismo, é bom a gente dizer que a gente tem aqui um tempo de vida que a gente veio, cada um de nós, né? Alguns com 70, 60, 50, enfim, nós temos ali, isso está programado, né? No plano espiritual, ok? Então, se você tem ali uma reencarnação programada para 70 anos, e aos seus 40 anos a vida pesou, está difícil, você está vendo, você teve problema no relacionamento, perdeu o emprego, vem aquele pacote que a gente chama, aquele combo, né? O relacionamento terminou, perdeu o emprego, você está, meu amigo, no fundo do poço chegou, ainda se cavou um pouquinho, foi mais para baixo ainda. Então, o mundo caiu por cima. Vamos usar um termo assim que é para a gente entender bem. Parece que tudo acabou ali, né? E aí você resolve, né, faz a opção infeliz de tirar sua vida, tá? Pode ser isso, pode ser outros fatores, né? Às vezes a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença ali e ela não tem a coragem de enfrentar e resolve abreviar. Então, se estava previsto lá, vamos colocar aqui 70 anos, lá no plano reencarnatório foi previsto 70 anos, a sua jornada aqui, e você aos 40, por exemplo, você interrompeu a sua jornada, a sua existência física. O que vai acontecer aqui, pegando o que diz a Joana e o que diz o Leon Denis também, né? Os próximos 30 anos você ficará vinculado ao corpo físico, né? Nessa perturbação, porque precisa cumprir a jornada. O que faltou? O que faltou. Tá? Então, isso é taxativo, isso é absoluto? Nós não podemos dizer. Mas as informações que eles nos trazem são essas. Né? Então, porque assim, ó, o equívoco que nós nos permitimos, o erro que nós cometemos, é de enxergar o nosso tempo de muito diferente do tempo de Deus. Certo? Então, o nosso tempo aqui parece que 30 anos, você diz assim, mas 30 anos para a existência eterna, 30 anos não chega nem a 3 segundos, né? A 3 milésimos de segundo, certo? Então, o que estava previsto vai se cumprir. Certo? Isso é importante. A lei de Deus o que o Espiritismo nos mostra? Que as leis de Deus são perfeitas. Deus é perfeito. Nós não somos. Nós temos uma perfeição relativa. Né? Rumamos para uma perfeição relativa. Estamos muito longe disso. Mas Deus é perfeito e as suas leis são perfeitas. Então não se admite, né? E aqui é bom que a gente tenha isso em mente, porque nós, principalmente nós brasileiros, gostamos muito do jeitinho, né? De acomodar as coisas, de resolver daquele jeito e tal. Né? A gente vai ter muita dificuldade no plano espiritual, porque no plano espiritual, né, quem assistiu, por exemplo, o Nosso Lar, quem lê as obras espíritas, você não vê nas obras espíritas a espiritualidade trabalhando de improviso. Você não vê lá, assim, olha, a hora prazada é essa aqui, não, mas não deu, vamos esperar um pouquinho. Você não vê isso. Eu, até hoje, todas as obras que eu li, e aí é preciso, quando a gente estuda, é preciso perceber as entrelinhas. Porque não é só o estudo do que está dizendo ali, mas o contexto geral, né? E a gente vai ter muita dificuldade, porque a gente gosta muito de ser flexível demais com muitas coisas, não dá certo. Né? Então, esse tempo que estava programado irá se cumprir. Se você abreviou, meu amigo... O problema é dele, né? Exatamente. Eu lembro de algumas situações que ocorrem, por exemplo, entre casais, tá? Que estão juntos há muitos anos, né? Durante um longo tempo. Pô, se você tem uma existência conjunta, né, de 30, 40 anos, 50 anos, né?
e se essa existência se dá de forma equilibrada, né, há amor verdadeiro entre essas duas pessoas, é natural que uma vai sentir a partida da outra. É natural, é compreensível. Imagina você, durante uma jornada com 30, 40, 50 anos com aquela pessoa. Estou falando de relacionamentos onde a amizade, o respeito, a consideração, ou seja, a base é o amor. Né? Então você sente, né? A pessoa parte e você sente aquilo ali. Tá? Em muitos casos a gente sabe que de forma natural, vamos frisar bem, de forma natural, um desencarna e o outro logo em seguida. Acontece isso aí. Acontece. Mas veja, de forma natural. Qual é o equívoco que alguns cometem? Consciente ou inconscientemente. Longa data juntos, um desencarna, o outro começa a desejar a morte. Esse é o problema. Por que você deseja a morte? Na nossa ignorância, né? Ah, mas eu estava com a pessoa aqui durante tanto tempo, eu não sei viver sem ela, eu quero estar junto dela. Isso é egoísmo, da nossa parte. E é falta de fé também. Não é? E aí você começa a desejar a morte. E aí, para a sua surpresa, né? Quando você desencarna, você não vai para perto do seu afeto querido, né? Porque ele cumpriu a jornada de forma natural. Você interessante isso aí. Você interferiu na sua jornada, abreviou, desejou romper. Não é assim. Esse é o equívoco que a gente comete. Né? Não, algumas pessoas fazem isso meio que de forma inconsciente. Por isso que a Joana fala aqui no início dos pensamentos e ações. Lembra quando eu disse aqui no início que quem lê, né, a pessoa que se dedica à leitura, ao estudo, ela de certa forma fica imunizada, né, contra um processo depressivo, né? Isso não significa que ela vai ser uma pessoa feliz 100%, não, mas ela está imunizada à depressão. Né? E se está imunizada à depressão, ela está se prevenindo ao suicídio. Exatamente, certo? exatamente. Então, se você não coloca na sua rotina uma leitura edificante, um estudo, né, para buscar um desenvolvimento, um crescimento, fica à mercê de tudo que é o tipo de pensamento. E se paralelo a isso, você está passando por uma perda na família, seu ente querido, seu amor da sua vida, seu esposo, sua esposa partiu, e você não tem absolutamente nada como preencher esse vazio, você acaba, consciente ou inconscientemente, desejando estar com aquele que partiu. E aí o caminho é muito diferente no plano espiritual. Você não vai encontrar. Né? Pelo menos não por algum tempo. Não é? Exatamente, é por aí a coisa. É interessante, né? Então, eu me lembro que a gente não gosta de passar por desafios, e a vida é um eterno desafio. A própria Joana, ela diz assim, quem não enfrenta desafio não cresce moral e espiritual nem intelectualmente. E permanece, olha só, a fase lúdica e fascinante da infância, né? Sem saber da sua realidade existencial. Essas são as palavras Somos adultos sem maturidade espiritual. Sem maturidade espiritual. Crianças espirituais, na verdade, na forma de adultos. Exatamente. Bom, agora vamos àquele ponto então, que a gente falou, né? O suicídio largamente programado. Diz a Joana, produz fundos traumas, estão largamente programados. Você vem desejando se tirar a vida, né? Você vem desejando abandonar, certo? Então, produz fundos traumas. Tá? Esse aí é... Elaborando, olha só, você está programando isso, você está pensando, está alimentando. E veja, você, quando faz isso, e mesmo que não faça, está comprometendo a sua próxima reencarnação. Ela diz aqui, ó, elaborando uma próxima reencarnação que se lhe torna muito sofrida. Tá? Muito sofrida. Desde a gestação, com complicações antes e durante o parto. Desde a gestação. Certo? Então, olha a Joana explicando em palavras aqui que nós podemos compreender. Né? Em detalhes. Isso quando ela não é malograda, ou seja, né, por insucessos muito dolorosos. O que ela quer dizer? Isso quando você está pronto para nascer e você desencarna na própria gestação. Quantas mães perdem os filhos, né? Antes mesmo de nascerem. Até na vida intrauterina ainda, né? Exatamente. Por quê? Porque aquele espírito ali, em outra reencarnação, já vinha construindo, tem a ver uma com a outra, vinha construindo esse desencarne ali... Programado já, programando, né? Sim, coisa... prévio, né? Olha aqui, o enforcamento, por exemplo, né? A pessoa suicida, a pessoa que tira a vida por enforcamento. O que acontece com ela, né? Ela renasce,
na próxima reencarnação, ela vai renascer sob a constrição do cordão umbilical. Né? O que vai gerar isso aí? Grave asfixia. Então, lá na barriga da mãe, lá no ventre da mãe, o cordão umbilical já é constringido, ou seja, ele é como se fosse apertado. Então, enquanto está ali, o feto já está sentindo asfixia. Olha a importância disso aí. Certo? Por quê? Porque você, numa outra encarnação, você tirou sua vida por enforcamento. Né? Envenenamento. A gente tem visto aí, né, algumas pessoas muitas vezes tomando. Volta e meia acontece, né? As pessoas tomam muitos remédios para. A irmã do Divaldo, né? Pessoas que tomam ali uma porção de remédios para tentar o suicídio, né? Envenenamento causa lesões cerebrais irrecuperáveis resultantes da anóxia. Né? O que é anóxia? Aqui, eu peguei esse termo aqui, ó. Falta oxigênio nos tecidos do corpo. Tá? Então, essas lesões são irrecuperáveis, lesões do cérebro. Em consequência do envenenamento. Em consequência do envenenamento. Então, se tirou a sua vida por envenenamento, próxima reencarnação, provavelmente você vai passar por esse processo doloroso, né? Das lesões cerebrais e a falta de oxigênio nos tecidos, né? A chamada anóxia. Né? Afogamento. Você resolveu tirar sua vida se jogando no rio, numa piscina, num açude, em algum lugar que você não sabia nadar, e você procurou ali abreviar a sua vida ali. Próxima reencarnação, né, você deverá experienciar o quê? A ruptura da placenta antes do parto. A placenta vai arrebentar antes do parto ali, e você vai sofrer todas essas consequências ali também, asfixia, falta de oxigênio, porque ali através tem todos os nutrientes, né, da placenta. Então, isso parece chocante, parece algo de outro mundo? Não. Parece irreal, né? Parece uma causa irreal, surreal e tudo mais, né? Talvez pareça porque nós estamos muito atrasados em termos de conhecimento da vida. Nós não sabemos o que é a vida. Nós não sabemos as consequências de não cuidar bem do nosso corpo, de não valorizar a nossa vida. Não é? Se nós dedicássemos menos tempo às ilusões hoje, principalmente hoje das mídias sociais, e buscássemos um conhecimento, né? Porque quem está... eu estou ainda um pouquinho distante dos 70 anos, uns 10, 12 anos dos 70. Mas se eu estivesse perto, vamos dizer que eu não tivesse conhecimento espírita aqui, eu estivesse ali nos 70 anos, a média de vida no Brasil é 75. Né? Minha mãe desencarnou com 92, talvez eu penso assim, será que eu vou ter os 90? Ok. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, se eu estiver depois dos 50, 60, ou até mesmo pegando ali, se está perto dos 70, alguma coisa, será que não é interesse meu saber, cara, o que vai acontecer quando esse negócio de quando eu morrer? Eu morro mesmo ou não morro? Como é que é esse negócio? Porque o Espiritismo diz que não. O Budismo já disse isso há muito tempo. Todas as filosofias orientais falam da reencarnação. Certo? Eu estou falando aqui como um leigo, né? Você tem dúvida? Tem dúvida, meu amigo? Corre aí numa livraria, pega uma obra espírita, né? Ou alguma coisa sobre espiritualidade e vá pesquisar sobre isso, porque é do seu interesse, cara. É do teu interesse. Né? O que vai acontecer quando tu morrer? Né? Termina tudo mesmo ou não termina? E se não termina, como é que fica? Será que não é essa a pergunta que nós temos que fazer? Aqueles que são leigos, né? Eu não preciso fazer mais, porque a vida já me mostrou, não só pelos livros, é bom que se diga, né? Graças a Deus eu tive, quem é mais próximo de mim sabe, eu tive não só pelos livros, e tu sabes muito bem. A própria vida me trouxe lições práticas de que não termina aqui. Então eu não preciso dizer mais que sei, que creio, eu sei. Né? Posso dizer isso com todas as letras. Então, se você ainda não sabe, se você ainda está naquele momento talvez de crer ou não crer, e você está próximo da jornada, né? Aí eu vou lembrar o Cortella, né? O Cortella que diz, né? O Marcelo Cortella, eu daqui me vou. Olha a frase do Cortella, eu daqui me vou, e você também. Tá? Então, é muito interessante isso aí, né? Se você não gosta do Cortella, talvez você goste do Karnal. O Karnal diz o seguinte, né? Não, o Karnal tem outro. O Karnal de Leandro Karnal, né? Olha, todos nós iremos. Não, mas eu me cuido, eu faço academia, eu como comida de nutricionista, né? Você cuida, você vai ser um cadáver muito bonito, né? Mas vai ser um cadáver, meu amigo. A carne fica, a matéria fica. Essa é a questão. Então, a proposta é, se você está próximo do final da jornada, não é importante você saber o que acontece depois? Exatamente.
Tem uma obra muito elucidativa e bem simples do Richard Simonetti, né? Quem Tem Medo da Morte. E até é ilustrada assim, com uns desenhos bem jocosos, assim, mas são verdadeiros que acontecem na hora da morte. Quem quiser, vou ver agora esse livro ofereceu para vocês um livro que elucidasse, leiam isso aí, ó, Quem Tem Medo da Morte. Tá? Do Richard Simonetti. Richard Simonetti já desencarnou, né? Já desencarnou. Já desencarnou. Você sabia, eu vou dizer para ti, mas eu já comentei isso um tempo atrás. O Richard Simonetti, entre as obras dele, a última obra, uma das últimas obras, que foi a última que ele estava escrevendo, antes de editar o livro, sabia que ele me mandou o livro? Você mandou? Ele mandou o livro. Eu assisti uma palestra. Eu fiz contato com ele, né, sobre uma dúvida que eu tinha num livro que eu estudei dele. E ele disse assim: pô, Eduardo, que legal, não sei o quê. Eu vou te mandar meu livro, está no prelo ainda, não estava nem editado, ele mandou um livro para mim ler. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Tem mais alguma coisa aí? Tenho, só para finalizar aqui, então, vamos lá. Estamos chegando no final, né? Então a gente falou aqui, ó, afogamento, né, enforcamento, e uma outra aqui que também é quando a gente se joga, aí, pessoas que se jogam, né, de grandes alturas, né? O que a Joana fala aqui, ó? Retorno sob posição. Como é que a pessoa vai reencarnar depois? Isso, né? Retorno sob posição inadequada, impossibilidade de liberação. Sabe? Então, ou seja, a pessoa vem com o corpo deformado, né, posição inadequada, e aquela que fala impossibilidade de liberação. Já vou dar um exemplo rápido aqui. Deformações congênitas, tá? Desestruturação orgânica, anomalias graves. Tá? Se você está pensando em tirar a sua vida, porque tá difícil demais, você está pensando em subir em algum lugar, se atirar, meu amigo, primeiro você não vai tirar a sua vida, você vai despedaçar seu corpo. Segundo ponto, você vai estar se credenciando a uma jornada inteira, que sabe lá de quantos anos, nestas condições aqui. Todo aleijado. Todo, usando um termo, todo deformado. Defeituoso. E né? eu vou trazer só rapidamente, para finalizar essa parte aqui, a minha parte aqui. Há muitos anos, numa sociedade espírita onde eu trabalhei, eu não estava, mas o diretor lá, eles fizeram uma reunião mediúnica, porque um casal foi orientado a essa casa espírita, eles tinham um filho paraplégico. Esse casal fez todo o esforço possível com os melhores médicos, cirurgiões, né, tratamentos, para que aquela criança, aquele jovem, recuperasse os movimentos. E em algum momento, também movidos pela fé, eles eram pessoas de fé, né, mãe e papai ali, né, muita fé, tinham recursos, e em algum momento, depois de muito tempo, aquele jovem começou a dar sinais de melhoria. Começou a sair da cadeira, já estava dando os primeiros passos. Agora, vamos ver onde a gente vai chegar aqui. Ó. Olha que a Joana falou, ó, impossibilidade de liberação. Mas aquele jovem estava dando já os primeiros passos, pelo esforço do pai e da mãe, pela fé, pelos recursos, tratamento e tudo mais. E aí, eis que, em algum momento, ele volta a estaca zero. Opa. Não conseguia nem sair mais da cadeira. Já não movimentava os braços e pernas, nada, absolutamente nada. E o casal foi orientado aí numa casa espírita, a casa que eu trabalhei aqui no interior do Rio Grande do Sul. E numa reunião mediúnica, o que foi dito? Foi feito exatamente isso que a João está fazendo aqui, ó, dizendo aqui, ó, impossibilidade total de liberação, por quê? Era um suicida, não pela primeira vez. E quando o tratamento começou a surtir efeito, quando a fé do pai e da mãe começou a ajudar, os passos que ele estava dando, sabe para onde era? Para a janela, eles moravam num prédio, para a janela do prédio para ele se atirar de novo. Né? Então já era reincidente. Então, tudo isso nos faz entender a gravidade e a responsabilidade que nós temos que ter com a vida, com o nosso corpo, certo? Com os nossos deveres, tudo aquilo, cada ação nossa. Lembrando sempre que a Joana falou aqui, pensamento e ação. É isso que direciona a nossa vida. Se eu não controlar meu pensamento, se eu não tiver um direcionamento para ele, as minhas ações serão errôneas, serão em outras direções. E é aí que eu estou semeando as minhas dificuldades futuras.